Agora sim. Então, pessoal, a gente vai falar um pouco hoje de despesas administrativas de terminal. Não tem como fazer um cálculo de frete sem levar em consideração não somente os custos, mas também as despesas, certo? Então, para a gente chegar no final do tópico de transportes, achar o preço do nosso frete com o lucro desejado, e a gente não calcular as despesas, essas despesas vão acabar sendo consumidas pelo nosso lucro. Então, é necessário, mesmo que o custo seja custos logísticos, temos que levar em consideração as despesas também, certo? Uma diferença gritante entre formas de cálculo de custo fixo, custo variável e DAT, que é a despesa administrativa de terminal, qual que custo fixo? A gente calcula ele mensalmente, correto? Então, a gente tem que achar todo mês o mesmo custo fixo para todo o período da empresa, todo o ano da empresa, os 12 meses mensal, o valor é igual, certo? Então, o cálculo ele é sempre mensal. Eu tenho que saber qual é o meu custo mensal, não anual, não quinzenal, trimestral, mensal. A gente viu na aula passada os custos variáveis e, por sua vez, ele não é considerado para cálculo o custo mensal, certo? Ele é considerado por quilômetro. Então, a gente encontra qual é o custo por quilometragem. Se o caminhão andar 1 quilômetro, quanto ela vai usar? Quais são os custos que elas vão ter? Então, a gente fez o cálculo individual de cada um dos possíveis custos que a empresa pode ter variável, e desses custos a gente encontrou por quilômetro, por isso que a nossa porcentagem ela foi centavos. Então, de acordo com a quilometragem que a empresa andou, o caminhão andou, a gente vai multiplicar por esse custo unitário por quilômetro e encontrar qual é o custo variável da empresa, certo? E o DAT, ele não é nem fixo, não é nem mensal e ele não é nem por quilômetro. Ele possui outro método de cálculo, que a gente vai ver agora. Primeiramente, o que é despesa de transporte rodoviário DAT? São despesas indiretas, também conhecidas como despesas administrativas e de terminais. São aquelas que estão relacionadas diretamente com a operação do veículo, ou seja, não variam com a quilometragem rodada, mas sim com o volume de carga movimentado. Então, aqui já temos qual que é a nossa fórmula de calcular o nosso despesas administrativas de terminal. Então, vai ser pelo volume de carga. Mas como que eu vou saber? Bom, a empresa ela tem um volume médio que ela vai carregar por mês. Então, ela vai pegar esse volume que ela carrega e os caminhões, por média, estimativa, com registros passados, quanto que cada caminhão consegue carregar? Esse caminhão aqui, ele consegue no mês fazer um volume tantas toneladas. Esse daqui tantas. Esse tantas aqui. Então, faz o cálculo e descobre qual que é o volume total dos caminhões que eles conseguem carregar num período. Mas essas despesas elas não vão ser divididas por forma mensal nem por quilômetro, mas sim pelo total de volumes de cargas registrado, certo? O seu custo pode ser apurado e dividido pelo valor mensal, pelo volume movimentado, que é o que acontece. A gente vai descobrir qual é o nosso custo mensal de despesa de terminal. Então, temos vários gastos, várias despesas que engloba a empresa inteira. Para a gente descobrir qual que é o custo unitário, que na verdade é o custo por volume, a gente vai pegar o nosso valor mensal e vai dividir pelo volume mensal. Dessa forma, a gente vai saber qual que é o total de despesas por volume. Ficou tranquilo para vocês esse início de entendimento?
Sim, professor. Vamos lá, então. As despesas do DAT, né, a despesa administrativa terminal, elas são divididas em duas grandes parcelas, são dois grandes grupos, tá? Então, isso que a gente tem que prestar bastante atenção, porque um grupo, ele é os salários e encargos. Nossa, Flávio, vou ter que calcular novamente o salário lá do pessoal, igual fiz. Sim, só que agora os salários e encargos é do pessoal não envolvido diretamente com os veículos. O pessoal de administrativas, de vendas, diretoria, o pessoal que vai estar ajudando no carregamento e descarregamento, que não é levado em consideração o motorista. Então, todas as pessoas que não estão relacionadas diretamente com a empresa, ou seja, que elas não são custos, esses salários a gente vai fazer um cálculo para encontrar qual é o gasto que vai ter. A gente vai encontrar o gasto mensal, a despesa mensal, né, por ser administrativa, só que a gente vai encontrar por tonelada e não igual a gente fez lá por mês, certo? E o outro grupo, um grupo é esses salários e encargos, e o outro grupo é o outras despesas necessárias para o funcionamento da empresa, como aluguel, impostos, materiais de escritório, comunicação, depreciação de máquinas, equipamentos, tudo isso vai ser levado em consideração. Ou seja, tudo que a empresa comprar, tudo que a empresa gastar, todas as pessoas que ela contratar, vai ser calculada. Se por algum momento você não calculou isso lá nas despesas, como custo fixo e custo variável, você vai calcular aqui agora no DAT. Em algum lugar, esse gasto, essa conta que você acabou de pagar da sua empresa, acabou de, eu comprei tal produto, esse produto, ou ele vai ser custo fixo ou variável, ou ele vai ser despesa, certo? Esses dois grandes grupos vai nos nortear para realizar os cálculos. Ambos são feitos pelo total de tonelada, total utilizado pelos caminhões, certo? Então, de acordo com a estrutura adotada pelo TECOP, esse item é dividido em salários ordenados de diretoria. Então, só para a gente explicar um pouco melhor, em vez de falar assim, salários e encargos e ficar por isso mesmo, que vai detalhar que tipos de encargos e salários, o que vai entrar, e também outras despesas necessárias. Tá, eu falei algum exemplo aí, mas conte mais, qual mais tem? E vai estar relatando isso também. Salários ordenados e honorários da empresa. Salários, honorários e encargos, né? Tem uma empresa que presta serviço de manutenção elétrica na empresa. Ela presta serviço, ela vai emitir uma nota fiscal de manutenção, vai entrar aqui. Encargos sociais seria os impostos incidentes, o INSS, que a gente já calculou lá antes. Agora tem os encargos sociais aqui também, FGTS e INSS, certo? Que, querendo ou não, são os impostos sobre os salários. Então, salário do funcionário, ele vai entrar aqui, e as empresas que prestam serviço para a nossa empresa de transporte, ela também vai entrar aqui, o gasto vai entrar aqui como honorários, certo? Aluguéis, eu tenho aluguéis de áreas, imóveis e aluguéis de equipamento. Eu fiz um arrendamento mercantil, não sei se vocês já ouviram falar disso. Fiz um arrendamento mercantil, eu fiz um aluguel, e eu pago mensalmente um valor para estar usufruindo desse bem. É um gasto. Se é um gasto, ou ele é custo ou é despesa. Se você alugou o caminhão para você trabalhar, o caminhão ele vai ser um custo porque faz parte da operação. Aqui ele fala de áreas imóveis e equipamentos. Eu aluguei essa sala que eu estou utilizando agora, onde faz emissão de nota fiscal, ela é do administrativo, então ela entra de despesa. O aluguel é um gasto, é uma despesa de transporte e ela vai entrar nessas outras despesas necessárias.
Tarifas e serviços públicos, água, energia elétrica, correio, telefone, fax e etc. Serviços profissionais, serviço de manutenção, igual eu disse antes, serviços profissionais de terceiros, serviço de processamento de dados, serviço de atendimento ao cliente. Lógico, estou listando alguns aqui. Não quer dizer que vai ser só esses. Existem vários. Isso vai depender de empresa para empresa. Certo? Todos esses gastos eles vão ser computados também no nosso DAT. Também vai entrar impostos e taxas de IPTU, imposto de renda, ICMS, IOF, COFINS, contribuição social sobre lucro, multas, depreciações de máquinas e equipamentos. A gente fez lá no custo fixo a depreciação do caminhão, certo? Só que essa depreciação aqui, ela não é do caminhão. A do caminhão é custo. Essas depreciações aqui é a depreciação dos outros bens. Eu tenho depreciação de empilhadeira, eu tenho depreciação de computadores, de impressoras, eu tenho depreciação dos móveis e equipamentos, cadeira, mesa, tudo que eu tenho na empresa, ela também vai ser depreciada, vou perder valor com o tempo. Então, esse tipo de despesa, ele vai ser computado, esses gastos vão ser computados em despesas de depreciação no DAT, não no custo fixo somente da operação da empresa. No caso nosso, como é uma empresa de transporte, ela vai ser levada em consideração como custo os nossos caminhões. Até aqui, ok? Ok, professor. Ok. Outras despesas. Ainda entra despesa, material de escritório, limpeza. Então, a sulfite que você utilizou, o lápis que você utilizou, a caneta, o marca-texto, o estilete, as folhas sulfites. Na limpeza, tem o pessoal lá que usa o Varex, o Quiboa, usa vassoura, rodo, para fazer a limpeza dos banheiros. Aí vai entrar material de escritório, outras despesas. O pessoal administrativo, os gerentes, eles fazem viagens para conseguir clientes novos. Então lá eles pagam as estadias, tem que pagar, às vezes ele vai com o carro dele, tem que pagar as despesas de condução, ou alguém vai levar ele, essa despesa dessa pessoa que vai levar ele. Despesas legais judiciais, contribuições de doação, então se a empresa também faz doação, esse valor vai entrar como despesa. Uniforme, a empresa vai lá e compra uniforme para a frota e também para o pessoal administrativo. Vai entrar em despesa no DAT. Despesa com promoção, brindes e propaganda. A partir do momento que a empresa... eu tenho minha transportadora e nessa minha transportadora eu quero comprar canetas. E essas canetas eu vou bonificar, eu vou entregar para os meus clientes por questão de propaganda e publicidade. Eu vou comprar, vou ter um gasto e vou distribuir. Isso também entra como despesa. Isso também vai ser considerado no DAT. Despesa com conservação de bens e instalação. Lanches e refeições. A empresa fornece o lanche da tarde. Então, o lanche da tarde, beleza, eu tenho... cada pão custa 70 centavos e tem 100 funcionários. E cada funcionário tem direito a um lanche 3 horas da tarde. Essa despesa, essa refeição também vai ser computada em despesas. Cópias de Xerox. Aqui, vamos supor, a empresa ela precisa autenticar alguma coisa, ela precisa fazer uma impressão de um livro e ela falou assim, não compensa eu imprimir aqui, porque se eu imprimir eu vou gastar toda a minha tinta e vou ter que comprar tinta nova. Então eu vou mandar para uma empresa que tira Xerox, que ela faz um preço melhor e eu pago esse valor. Beleza, essas despesas elas também vão ser consideradas no DAT. E paletização das cargas também ela vai entrar como despesa. Certo? Pessoal, tranquilo? O bom que eu preciso que vocês entendam é que aqui vai entrar tudo que a gente viu, até no começo lá a gente fez a separação o que era custo, o que é despesa, detectamos o que era custo fixo, custo variável, despesa fixa, despesa variável. Aqui vai ser a mesma coisa. Falando um pouco de despesa, a gente vai ter que
querendo ou não, ter uma visão de despesa variável para vários itens, até mesmo os lanches que eu comentei para vocês. Se for um funcionário, é um lanche. Se for 100 funcionários, 100 lanches. Só que assim, ó, é um cálculo feito antes da compra, para ter controle. Ah, eu sei que vai ser hora extra, vou precisar de lanche, beleza, é variável. Ah, não, todo dia, durante o mês tem tantos dias, vai comprar 100 lanches e é o valor fixo. Tendo funcionário ou não tendo funcionário, vai comprar lanche, sim ou não? Então tem que ver tudo isso, falando de despesa, a gente vai ter que ter a sensibilidade de saber que daqui de dentro vai ter despesa fixa e despesas variáveis. E tudo que não for enquadrado, eu dei alguns exemplos aqui, mas tudo que não for enquadrado no custo vai ser enquadrado no despesa. Nenhum outro gasto, nenhum gasto que você for realizar, ele vai ficar sem enquadrar. Um lugar ele vai enquadrar, ou no custo ou na despesa. Certo? Bem, gostaria de dar uma contribuição, falar algo sobre. Não, professor, você quer despesa e custo pra caramba, hein? Eu coloquei alguns aqui, mas eu coloquei exagerado, exatamente para vocês não pensarem que é assim, ó. Ah, então quer dizer, só pegar o pessoal do escritório lá, é só pegar o pessoal lá do administrativo, o pessoal do RH, pegar o salário lá deles, fazer o cálculo aqui, tudo certo. Não. Vai entrar tudo. Tudo, até o uniforme, até igual eu sempre falo, que sempre fica marcante, até o papel higiênico que comprou, ele vai ser considerado despesa. Ele vai estar lá. Ô, mas Flávio, mas se usar na produção, vai ser despesa da mesma forma. Você precisa do papel higiênico para produzir? Não, não precisa. A não ser que o papel higiênico faça parte do processo de produção seu. Aí sim. Fora isso, ele é despesa. Então ele vai desde das despesas fáceis de detectar, como o pessoal administrativo, impressora, computador, até aqueles que você quase nem percebe se você não prestar atenção. Cópias de xerox, material de limpeza, papel higiênico, café, açúcar, tudo isso que a empresa usa, ou se a máquina de café que ela tem lá, ou não tem máquina de café, tudo que ela usa, tudo que ela fornece, os EPIs também, depende da empresa, isso vai entrar, ou ele entra em custo, se ele não entrar em custo, ele vai entrar em despesa. Tranquilão? Tranquilo. Um tranquilo desespero? Tranquilo. Tranquilo, Só desespero. gasto. Aqueles momentos que você fala assim, Flávio, um amigo meu falou que ele quer abrir uma empresa. Só que eu acho que não é uma boa ideia ele abrir uma empresa. Você não quer falar com ele, não? Aí você fala para ele o que ele vai ter que fazer, o que ele vai ter que calcular, talvez ele desista. Mas tem muita empresa, ó, que não dá, né? Um exemplo, não dá lanche, não dá um café, não dá nada, né? Mas dá uma cesta básica e olha lá. Se der cesta básica, no final do ano ainda, se der uma cesta de Natal. A empresa quer cortar custo, né? Quer saber de gastar mais. Não quer. Ficar paparicando o funcionário, ixi, isso aí acabou. Mas o duro que agora as empresas elas vão ter uma sensibilidade maior, digamos assim. E até uma despesa e um custo menor falando em funcionário. Principalmente falando funcionário da administrativo. Eu creio que, por causa do home office, as despesas, tudo essa despesa aqui, ó, olhando aqui, ó, quais são as despesas que vão ser diminuídas, que vão ser menores, diminuídas não, menores. Só olhando aqui, ó, água, energia elétrica, correio e telefone. Com home office, vai diminuir essas contas. Vamos ver o que mais aqui. Depreciação de máquinas e móveis. Não vai ter mais computador, não vai ter depreciação, não vai ter gasto. Material de escritório, limpeza. Não vai ter mais um escritório tão grande como existia antes. Vai ser tudo cada um na sua casa. Limpeza. Não vai ter gasto com limpeza.
Viagens, estadias e condução. Eu vi uma reportagem que agora os empresários não vão fazer. Eu quero lá falar com o empresário dos Estados Unidos. Vou lá fazer uma viagem para falar, conversar com ele, bater um papo. Agora, com o acesso remoto, essas despesas vão ser impactadas. As pessoas não vão gastar dinheiro mais fazendo viagens internacionais, sendo que o acesso a uma videoconferência agora está sendo muito mais vantajoso e o custo é quase zero, né? Se for levar em consideração. O que precisa ter? Um computador bacana e uma internet. Aonde minha esposa trabalha, tá assim, meu. Eles estão viajando para fora do país, mas não. E Fizeram assim, uma sala lá, montaram uma sala top lá, meu. Tudo por videoconferência. Tudo. Negócio de ir para os Estados Unidos. As despesas que deixaram de gastar. Ixi! Uma vez eles foram para Orlando, meu, gastaram eu acho que foi mais de 50 mil reais. Só para levar funcionário, levar uns pessoal. Hoje faz tudo por videoconferência. E isso, imagina, isso aí é para um evento só. Imagina quanto. São 5 eventos no ano, tem? Nossa, 5 eventos no ano, vezes 50 mil? Vai vendo. Não, mas dá mais, pessoal. Isso é só de estadia, para estar andando lá, alugando carro, motorista, esses negócios. Nossa, olha. E você acha que a empresa, a hora que voltar, essa pandemia normalizar, tudo a gente voltar, não ao normal, que eu não acredito que volte ao normal, mas depois que ocorrer a vacina, né, a gente tiver, como posso dizer, preparados para esse vírus em questão de imunidade, você acha que volta? Não volta. É muito dinheiro que foi economizado. Despesas legais, judiciais, e eles estão vendo que tá uniformes. Né? Oi? E agora eles estão vendo que funciona, né? Eles vão gastar dinheiro. Imagina. Olha a despesa que vai ser economizada nas empresas. Uniforme. Não vai ter mais uniforme. A pessoa vai estar em casa. Geralmente os uniformes é para identificação do funcionário e até mesmo para marketing. Funcionário sai da empresa, ele vai no mercado. Nossa, quem que é esse funcionário? Quem que é esse daí? Que camiseta que é essa? Nossa, ele trabalha lá na tal empresa. Onde será que fica? Aí tem um endereço lá. Nossa, não sabia que existia. Então, uniforme, pode esquecer. Não vai ter mais. Refeições e lanches. Empresa que dá lanche para funcionário, se o funcionário trabalhar em casa, ele que vai arcar com o lanche dele. Tem empresa também que aluga carro, né, para deixar com o funcionário, né? Para ele poder ir trabalhar, fazer tudo. Olha, nem vai ter mais essa despesa. Vai vendo. Cópias de Xerox. Ainda o Xerox é uma demanda, tem uma demanda bacana, uma demanda ainda existente, mas muita coisa ainda, ela foi assim, tem uma alternativa de ser digital. Você pode perceber que a carteira de trabalho nossa é digital, você consegue visualizar ela pelo aplicativo da carteira digital, você consegue a sua CNH, você consegue ela digital, só que ainda existe muita burocracia. Não, tem que andar. Não, eu não gosto de ter o celular. Se o celular descarrega, o que eu faço? Então, muitas pessoas, eu principalmente sou uma pessoa que gosto muito de uma folha. Eu gosto de conferir as coisas em folha, eu não gosto de conferir as coisas em tela. Então, eu sou muito ainda manual. Embora eu tenha opção de tecnologia, se eu tiver que estudar para alguma coisa, uma apostila, ganho apostila virtual. Se eu puder, eu vou fazer impressão, que eu prefiro. Então, o Xerox, ele ainda, talvez ele aumente um pouco a demanda. Em vez de ter uma cópia só para usar o escritório inteiro, talvez tenha que ter uma cópia com cada um dos funcionários para estar cada um na sua casa, não sei. Mas, olhando o resto, né, pessoal, olha quantas despesas vão ser menores, né, com esse tempo. E quem sabe, dessa forma, não tem a valorização do funcionário. Ou se não houver a valorização do funcionário através de uma renda maior, se as despesas forem menor, automaticamente o preço de venda vai ser menor. Se o preço de venda for menor, ele vai ser mais acessível. Então, embora o nosso salário pode ser que não aumente, os gastos podem ser que sejam menores. Então, querendo ou não, a gente consegue comprar mais coisa com o mesmo salário que a gente recebe.
que isso impacta nosso preço de venda. O frete vai ser menor porque as despesas são menores. O frete sendo menor vai impactar menor na compra dos produtos. Comprando com produto com um preço menor, o nosso dinheiro acaba valendo mais, digamos assim. Certo? Certo. Eu vou até mandar um vídeo para vocês que eu recebi e coisas que não vão alterar, coisas que vão. A pandemia vai se normalizar, se não tem. A gente vai voltar ao normal. Eu acho que a gente vai ficar imune só. E eu mandar um vídeo para vocês que fala de coisas que teve muita alteração e vai continuar tendo alteração. E vai ter, assim, ó, aspectos positivos e negativos. Vou mandar para vocês. Achei muito interessante. E agora Mas falar de. tem muitas empresas aí que tá ganhando dinheiro demais, mano, nessa época aí. Tem empresa aí, eu tenho uns colegas lá em São Paulo lá que trabalham nas empresas, meu, fala que tá bombando. Não diminuiu nada. Viu? Fica vendo esse pessoal aí que faz máscara. Ah, esse pessoal que tá máscara, daqui a pouco tá comprando Olha o apartamento, tá conterrâneo aí, o comprando conterrâneo tá dando nem iate. conta. Hã? O conterrâneo não tá dando nem conta aí, tanto vender, fazer máscara. Não cheguei lá verdade. ainda. Não. Tá o aluno, Na pô, verdade, 24 horas. isso aí que se chama visão, né? Você sentir a necessidade. Empresas tipo assim, a Ambev, ela viu a oportunidade aí, assim, a bebida, o pessoal vai deixar de ir em festa. Beleza, deixou de ir em festa, vou vender menos combustível. Querendo ou não dá uma energia boa. Menos bebida alcoólica. O que ela fez? Álcool gel. Ela tem um maquinário para isso. Então, quer dizer, é uma visão que a empresa tem. Embora foi feita a maioria para doação, mas ao mesmo tempo é uma Doação vantagem em que ela parte, mas viu. deve estar vendendo muito também, né, professor? O que se fala? O álcool em gel, né? Puxa, Pessoal, mas bebida também tá vendendo demais, meu. Meu cunhado trabalha lá, fala que, meu, tá vendendo que nem água. Todo mundo Professor, também assim, bebe, não para de beber, não, você professor. passa nesses lugares que vende bebida, Virgem Maria, é lotado direto. Eu falo assim que houve uma diminuição por conta, assim, ó, no período que os bares ficaram fechados, pelo fato de não poder ter festas, de vários eventos foram fechados, formaturas, casamentos. É por esse parâmetro que eu levei em consideração que as bebidas houve uma diminuição. Mas eu acredito que as bebidas que houve uma grande diminuição são as destiladas. Eu acho que o que está tendo, assim, uma opinião minha, tá? Se caso vocês acharem que não é isso, eles me falam. Eu acho que está tendo bastante aderência agora são as cervejas. Sim. Por ser costume domiciliar. Uma visão que eu tenho. Mas, assim, ó, formaturas, casamentos que tem mais destilados, que tem as bebidas que são mais caras, né? Tem alguns uísque aí, ou alguma coisa que é muito caro, e está consumido em festas muito grandes. E aí que eu vejo que teve uma diminuição muito grande no consumo. Eu não sei se essa é uma visão que eu tenho, ela é compatível à realidade. Sei que vocês veem sobre isso. Esse tipo de bebida deu pelo volume que era, né, professor? Pelo volume que saía, impactou muito, né? Sim, e eu, por o contrário, eu acho ainda que as bebidas, as cervejas ainda teve um aumento mais ainda. Porque as pessoas estão andando muito estressadas diariamente. Muito acúmulo, muito serviço em casa, e Muita elas falam assim, agora eu vou informação, não descansar. sabe o que faz, não sabe que rumo tomar, toma Então, cerveja. quem não toma cerveja, geralmente tá começando, eu vou tomar uma cervinha hoje para me relaxar, que eu tô precisando, para assistir uma televisãozinha, uma Eu não coisa assim. cheguei a esse ponto, não, professor. Eu não cheguei a esse Não, ponto, não. Não. ainda bem. É um bom sinal. Mas você ficar em casa é um negócio meio estressante demais, sinceramente. É que teve esse negócio das máscaras, eu ocupei muito, graças a Deus, eu ocupei muito meu tempo. Mas vou lhe falar uma coisa. No começo era difícil. É a sorte sua que você decidiu, você viu uma oportunidade, mas ao mesmo tempo foi difícil e você não desistiu, né?
Porque a maioria começa aí, não deu certo, não tô vendendo bem, não dá trabalho, não quero mais, não vai dar certo. E acaba desistindo. Tem uns pontinhos, aí você chega lá, sempre tem uma. Vendeu de 4, vendeu 5, e toda vez isso é bom, isso aí é bom não parar, né? Não parar. Se você tirar o ponto, você vai perder a oportunidade, porque às vezes outro cara vai arrumar seu ponto, aí depois fica mais difícil ainda. E assim, ó, é fácil? Não é. Mas tem muita gente aí que não quer nem fazer força, sabe? É mais fácil falar, e não deu certo, eu tentei, do que realmente tentar, né? Exatamente. Continuando, essas despesas, por se tratar de gastos indiretos, ou seja, não ligados diretamente ao serviço de transporte, são incluídas no preço do rateio. Então, vai ser incluso as despesas também no nosso preço do frete. Conforme a ANTC, a Associação Nacional de Transportes de Cargas, são utilizadas algumas formas de rateio. O principal é o peso, certo? Então, é isso que a gente vai calcular. As despesas, elas são calculadas pelo peso. Quilos para cargas fracionadas e toneladas na carga geral de lotação. Certo? O caminhão, por exemplo, o cálculo que a gente vai fazer é por quilo. Então, o caminhão ele carrega tantos quilos por mês. Não, lotação, total. O caminhão ele carrega meia carga, uma carga. Então, isso vai diferenciar se ele vai ser calculado por quilos ou se ele vai ser por tonelada. Mas ambos vai ser pelo principal, que é o peso. Certo? Olha que fácil a nossa conta. Para se calcular o total de despesas administrativas e terminais do nosso DAT, é utilizado a seguinte fórmula: soma das despesas administrativas dividida pelo o nosso TENSP, que é tonelada média expedida por mês pelo terminal. Só. Para isso, para a gente chegar nessa soma das despesas administrativas, a gente tem que lembrar que despesa administrativa ela é igual. Ela é dividida em duas parcelas, salários e encargos e outras despesas necessárias. Ao pegar o valor total dos salários e encargos mais despesas necessárias, eu somo tudo e divido pelo total da minha carga mensal, média. Eu descubro quanto que eu tenho de despesa a ser computada por peso. Lembrando que despesas necessárias são salários, aluguéis, impostos, despesas, refeições, lanches, uniformes. Tudo isso vai ser somado para dar essa soma das despesas administrativas, que são os nossos dois grandes grupos, salários e outras despesas. E vai dividir pela tonelada média expedida por mês. Certo? Acabou, só isso. Maravilha. Agora a gente vai fazer uma simulação, certo? Até agora a gente viu a parte teórica, a gente precisa realizar a nossa parte prática, certo? Eu estou com essa planilha, certo? Essa planilha eu fiz uma separação para facilitar o nosso cálculo. Eu tentei pegar... aumentar um pouquinho aí, professor, que eu não estou conseguindo ver muito. Tá bem... Aê. Melhorou? Eu tentei fazer o seguinte... Vou apagar esse aqui, não tem nada a ver. Eu tentei fazer o seguinte... Eu peguei as informações mais normal, digamos assim, para nós, e coloquei como despesas mensais. Então, despesa com água, luz, impostos e taxas, aluguel, telefone, internet e correio, limpeza e conservação, materiais e insumos do escritório e seguro de instalação. Esses valores aqui, esses valores aqui, eles são informados uma média mensal. Por média mensal, ali gasta de água 220, de luz essa quantidade, de impostos e taxas.
tudo isso daqui é considerado nossas despesas mensais. Então, da nossa fórmula de soma da despesa administrativa, uma delas já temos, que eu já passei os dados para vocês, que é os dados das outras despesas necessárias. Então, um dos dois grandes grupos nós já temos, certo? Aqui fica fácil, digamos assim, para diagnosticar, porque eu passei as informações. Mas na empresa, se você for calcular o cálculo, se você for realizar a conta, para descobrir os gastos mensais, vocês podem ter certeza que não vai ser simplesmente essas contas aqui. Não somente essas, mas sim diversas outras contas. Conta patrimonial, mas diversas outras despesas, não somente essas. A gente está fazendo só para fins de cálculo, para vocês verem como que é relacionado, certo? Esse é um dos grandes grupos. Outro grande grupo é despesa com salário, certo? Salários em cargos, salário social do pessoal não envolvido diretamente com a operação. Como eu disse, o que é envolvido com a operação é lá os custos fixos. Esse daqui é a nossa despesa com o pessoal. Que um dos exemplos que deu aqui é o pessoal administrativo, de vendas, diretoria. Então, é o que temos aqui de informação. Salário da diretoria, eu joguei um valor aqui, no valor de R$ 11.000. E o salário do pessoal administrativo, somando todo o pessoal do administrativo, vendas, financeiro, comercial, compras, RH, contabilidade, fiscal, tudo isso ele deu um total de R$ 20.000 por mês nessa empresa, certo? Como a empresa, tendo em vista que ela é uma transportadora e possui, por exemplo, um profissional de cada, então tem um financeiro, uma parte contábil, um de RH, então por média dá o valor, vamos até aumentar o valor aqui, um valor mensal de 35 mil, pode ser? De despesa com administrativo? Ou montar o valor aqui, de acordo com... lembrando que a empresa é a mesma, tá? Temos 3 caminhões, a gente fez o cálculo do custo fixo já. Um caminhão é no valor de 320 mil, o outro 300 e o outro 280. Conforme tudo que aconteceu, todos os dados que vocês 290. já viram da empresa. 290, isso mesmo, Messias, obrigado. Todos esses dados que a gente viu, mais os variáveis, qual é o total de salários do pessoal que vocês consideram que essa empresa tem? Quantos funcionários vocês acreditam que ela tenha? Pelo jeito é grande, né? Tá, mais ou menos um valor de gasto mensal que você considera, só levando em consideração o pessoal do administrativo, não o pessoal, não os motoristas. Temos 3 motoristas, uma empresa que tem 3 caminhões, 3 motoristas, por média, quanto ela gasta de folha do administrativo? Qualquer valor para a gente poder fazer um cálculo? Mas só do administrativo, professor? Só administrativo, isso. Estamos calculando despesas com salário, só administrativo. Sei lá, uns 50 mil? 50 mil, 50 mil aqui então. E diretoria eu coloquei uns 11 mil. Vamos supor que a empresa tenha uns 2 diretores, vamos colocar 12 mil, 6 mil. Uns 2 diretores, um da parte de produção e outra parte administrativa. Cada um recebe uns 6 mil cada. Aqui, em vez de eu separar, aqui é o financeiro, aqui é o RH, aqui é a contabilidade, cada um funcionário igual a gente fez lá,
eu achei melhor a gente pegar um valor total da folha Juntar tudo, né? do administrativo, juntar tudo e fazer um cálculo só. Se separar e juntar, vai dar na mesma. A única coisa que eu separei é o salário da diretoria e o salário do administrativo. A gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez no cálculo dos custos fixos, a gente vai fazer no cálculo dos custos, nas despesas administrativas. Então, eu vou colocar aqui o salário dos dois. Então, vai fazer o cálculo dos dois. A soma do salário da diretoria e a soma do salário do administrativo, que seriam as despesas. FGTS, vai estar recolhendo 8% do pessoal da diretoria e 8% do pessoal do administrativo. 13º salário, eles vão estar recebendo também, vamos dividir por 12. Mês a mês, a empresa tem uma despesa, na verdade não é um custo mensal, mas é uma despesa mensal de R$1.000. Hora que chega aos 12 meses, ela já tem o valor do 13º. Então, aqui eu vou estar pegando o salário, vou dividir por 12, também tem um valor de 4.166,67 de cálculo de 13º. E INSS patronal, a gente viu que é 20% da folha de pagamento. Então, tem 20% da diretoria e 20% do administrativo. E as férias ela é 1/3 depois de 1 ano. Certo? Então, eu tenho direito a 1/3 do meu salário depois de 1 ano. Então, esse cálculo que a gente vai fazer é o salário. A gente vai dividir ele por 12. Ou melhor, vamos dividir ele por 3 para a gente achar 1/3. Eu vou ter direito a diretoria, o pessoal da diretoria lá. Vamos supor que tem 2 funcionários. Eles vão receber um total de 2.000 cada. É 6.000 que eles recebem, 2.000 cada. Só que eles vão receber esse 2.000 depois de 1 ano. E se a gente deixar aqui, ele vai ser calculado mensalmente. Então, a gente vem aqui e divide por 12. 333,33. Os dois vão receber, na verdade, seria metade, levando em consideração que é o salário total da diretoria, os 2 funcionários, a gente supostamente falou que teria. E o FGTS sobre férias é 8% do nossas férias de 1/3. Aqui vai ser a mesma coisa. Vou pegar o valor dos 10 do meu salário, o salário do administrativo em geral. Vou estar realizando a divisão por 3 para achar 1/3. Só que esse 1/3 eu vou receber somente depois de 1 ano trabalhado. Só que, na verdade, a despesa ela é mensal. Então, eu vou dividir por 12 para achar qual que é a minha despesa mensal. Então, a empresa ela vai ter o valor de R$ 1.388,89 de despesa mensal. Despesa mensal, eu ia falar mensal por mês, né? Mas a mensal já é por mês. Despesa mensal do total do salário do administrativo. Não é de uma pessoa só, em cima de todas as pessoas do administrativo. E as férias, vou calcular aqui, o 8% do FGTS de férias, de R$ 1.388,89. Certo? Vou somar aqui, somei o salário já o encargo, e aqui o salário já o encargo. Ele pede aqui o total de encargos mais salários. Então, eu já vou colocar o valor desse valor aqui, total dos encargos mais salários, e o encargos mais salário das 2 operações. Tem um valor de R$ 86.386,67. Certo? Tranquilo para vocês? Thales, Thay, Carol. Pode falar, Manuel. Ok. Deu para entender. Messias, desculpa. Não, eu ia falar assim. Não, eu ia falar assim, é dinheiro, hein? Caramba. É dinheiro, é dinheiro.
Tá, e tranquilo também? Carol? Tranquilo. Conterrâneo? Tranquilo, professor. Tranquilo, professor. Levando em consideração, é que eu vou ver quem mais tá, pra falar o nome. Aí, conterrâneo, Carol. Carol não respondeu, eu estou tomando um cafezinho, mas tudo bem, daqui a pouco ela volta. Não, prof, tô aqui. É que eu tô arrumando a bagunça ao mesmo tempo, mas eu tô prestando atenção. Tudo bem. Sendo assim, tudo bem. Então, o que o enunciado, o que a fórmula pede? A fórmula pede os salários e encargos que a gente já calculou e as despesas necessárias que a gente também já levantou com a empresa, pediu um relatório lá para o contador, todas as despesas que já foram realizadas na empresa. A gente fez uma média, um relatório média, descobrimos o valor de todas as despesas. Na contabilidade, a parte contábil e fiscal, eles têm o registro dessas informações. Então, vocês não precisam aí se desesperar, procurar, me dá conta de água, me dá conta... Não. Vocês têm um relatório mês a mês que a própria parte contábil ela vai disponibilizar para vocês para encontrar esse cálculo. Tá? Então, vocês não precisam desesperar. O que é necessário é que a contabilidade esteja correta. Tá? Se ela tiver errado ou tiver feito de qualquer jeito, você não vai ter as informações. Aí você vai sofrer um pouco mais para levantar esses dados. Mas, fora isso, eles tendem a ter todas as informações necessárias. Então, a fórmula nossa é a soma das despesas administrativas. Então, o que a gente precisa fazer agora é somar esses dados aqui, mais os dados dos encargos mais salários, que é a soma do nosso salário da diretoria e do administrativo. Vou vir aqui embaixo, então. Vamos lá, fazer então esse cálculo quanto que vai dar. O DAT, eu vou fazer a soma aqui. Aqui, jogar para cá. O DAT, ele tem um valor de despesas mensais. E aqui salários mais encargos. Despesas mensais, vou colocar um soma, que nada mais é do que somar todos esses despesas mensais que a gente já levantou os dados. Deu 20.845. E os salários e os encargos, eu vou somar os dois aqui. Ou somo os dois novamente aqui, ou eu pego já as informações que eu já levantei. Essas informações aqui, vocês vão pegar diretamente com o RH. Então, vocês vão lá no RH e falam assim, eu quero saber qual é o salário, qual é, na verdade, as despesas. Lá no RH, você pode falar até que é custo, tá? Porque eles não, às vezes não têm essa dimensão da separação do que é custo ou despesa, tá? Eles não chegam a ter essa visão, isso aqui é custo e é despesa. Quem vai saber mais é vocês, de logística, que estão aprendendo o que é custo e o que é despesa. E é muito importante vocês saberem. E quem é da parte contábil também vai saber o que é custo e o que é despesa. Vocês pedem um relatório para eles. Eu quero o total dos salários, salários e os encargos que a empresa paga para o funcionário. Ele vai ter lá um relatório lá, com o salário da diretoria, do administrativo, tudo lá. Aí você pega lá o totalzão. Ele vai dar esse totalzão aqui, ó, que vai estar somando a diretoria e o salário administrativo. Você pega essa informação aqui e informa ela. Certo? Ele vai dar um total, a soma dos dois. R$ 107.000 de despesas no mês.
certo? Só o que acontece? Ele pede, até ignorar essa daqui, vou fazer uma alteração para ficar mais fácil de entender. Só que não fazemos o cálculo mensal. Esse aqui é o cálculo mensal. Não podemos deixar assim, porque despesa ele não tem como fator de cálculo mensal. Não podemos dividir por quilometragem, porque não é variável, e não faço por quilometragem. Eu faço por tonelada, por peso, tá? Por que tonelada? Porque geralmente tende a ser, mas... não, é por quilo só, o caminhão aguenta não sei quantos quilos, aí você vai adaptar conforme o seu caminhão, a sua empresa, certo? Se ela carrega, por exemplo, algodão, ela não vai ter uma tonelada para carregar. Ela consegue fazer 20, 30, vamos pôr, 2 viagens por mês, 2 viagens por dia. Ela consegue fazer umas 40 viagens por mês. Será que o caminhão vai conseguir carregar uma tonelada? Não, talvez por quilo. Ah, não, a empresa carrega tonelada. Ah, beleza. Então você vai ter que saber. Fala a tonelada média, mas na verdade, conforme a gente viu aqui, nada mais é do que o principal é o peso. O principal é o peso. Quilos para cargas fracionadas ou toneladas para a carga geral de lotação. Certo? Para realizar o cálculo, antes de realizar o cálculo, a gente precisa saber qual é a tonelada média expedida por mês pelo terminal. Temos outros dados importantes para serem utilizados na elaboração. Primeiro, eu preciso saber qual é a tonelada média mensal. Para isso, você vai precisar ir lá conversar com o seu PCP, que é, na verdade, se você for uma transportadora, você vai ter que falar com vendas, o departamento de vendas, e verificar com eles qual é a tonelada, que geralmente isso daqui é questão de vendas, saídas de mercadorias. E isso é informado em nota fiscal, e quem emite a nota fiscal de vendas é o comercial. Então, eles vão saber, se eles não souberem, quem vai saber a contabilidade, aonde que você vai ter a média expedida por mês. Vamos supor que, por mês, a empresa, em média, ela faz uma expedição de 2.300, a gente pode levar toneladas ou por quilo, tá? Vamos levar em consideração que é tonelada, 2.300 toneladas por mês a empresa faz com somente os 3 caminhões, certo? Tem aqui horas trabalhadas mês, para ter uma noção, mas a gente não vai utilizar esses valores agora. Lucro operacional desejado, ele pretende ter um lucro de 30%, também não vamos utilizar, tá? Aqui a gente fez uma separação das toneladas médias por caminhão. Então, o caminhão 1, ele carrega por mês uma média de 781. Caminhão 2, 667. E caminhão 3, 852. Somando os 3, ele vai dar uma média de 2.300. 2.300, que é a média mensal expedida. 2.300, certo? Tranquilo até aqui por enquanto, pessoal? Sim, professor. Beleza. Se estiver falando muito rápido ou começar a complicar, vocês pausam na hora. Bom, temos o valor aqui de 2.300. O que vamos fazer? Pegar o valor aqui das minhas despesas, meu DAT. Até colocar aqui na frente. O DAT, que é a despesa administrativa terminal, dividido quero sem cor.
dividido pelo nosso tempo de tonelada expedida pelo terminal. Tonelada expedida deu o valor de, puxar a informação, 2.300 mensal. O nosso DI, despesas indiretas, deu um total de 40. A gente tem um total de despesa por tonelada de 46,67. Certo? Então, a cada tonelada que é carregado em algum caminhão, ela tem uma despesa, a gente vai computar uma despesa administrativa no valor de 46,42. Desculpa, 46,62. Tá? Se eu fizer a operação inversa, eu pegar esses 46,42 e multiplicar por 2.300, a gente vai voltar aos 107.231,67. Certo? Tranquilo para vocês essa informação de 46,62? Sim. Beleza. Tranquilo. Carol? Imagina a Carol correndo pela sala para tempo de responder a tempo. Toneladas. Então, ó, caminhão número 1, caminhão número 2 e caminhão número 3. Certo? A gente faz o custo por tonelada. Dessa forma, caminhão número 1, quantas toneladas ele carrega? Ele carrega toneladas 791. Caminhão número 2, quantas toneladas ele carrega? Ele carrega toneladas 667, em média mensal. E caminhão número 3, ele carrega 852. Qual é o valor por tonelada? O valor unitário por tonelada? A gente descobriu aqui que é o valor de 46,42. 46,42, 446,42. Olha lá. Ele fez o cálculo desses dois aqui, porque a forma estava relevando a forma. Fazer a multiplicação da tonelada pelo valor unitário da tonelada. E deu um total de... Vou colocar tudo em questão financeira, em dinheiro. Encontramos quanto que é por caminhão, por tonelada. 36.412 o caminhão 1, 31.097 o caminhão 2 e 39.722 o caminhão 3. Nossa, mas tá estranho. Será que tá certo isso? Só tirar a prova real. Se eu somar esse total aqui, mais o total do caminhão 2, mais o caminhão 3, tem que dar os 107 mil. Beleza, bateu. Deu o total dos 107.231. Certinho, pessoal? Alguma dúvida? Ô, Flávio, como que você fez? Que eu não entendi direito como que você fez para achar os 46. Aos 56, eu usei a fórmula. A fórmula, ele fala DI, que é despesas indiretas, é igual o DAT, o DAT é a soma das despesas administrativas, e consiste nas despesas, nas outras despesas, água, luz, telefone, aluguel, e as despesas com salários, que inclui despesa da diretoria e do administrativo, que dá o valor dos 86. O que a gente fez? Eu somei, achei o DAT primeiro, que é a soma das despesas administrativas. Somei as despesas mensais, que deu os valores dos 20 mil, que é o total
que foi levantado no nosso relatório. E salários e encargos, que é a soma do salário da diretoria, mais do pessoal administrativo, mais os encargos FGTS e INSS. A soma dos dois deu 107.231,67. O que eu fiz? A fórmula lhe pede para dividir pelo tempo tonelada média expedida no mês pelo terminal. Então, eu coloquei a informação aqui, o 107 do DAT, e a empresa ela tem que saber a média, ter uma média mensal de expedição que ela faz por mês. Então, aqui ela teve uma média de R$ 2.300, que reflete toda a carga expedida, independente de qual caminhão que é. Com relatório individual, descobrimos que, por média, o caminhão 1 faz 781, o caminhão 2, 667 e o caminhão 3, 852. A soma desses três aqui, ele vai dar o resultado de 2.300. Certo? Porque não, ele só pegou o valor total expedido e dividiu pela tonelada média por caminhão. Mas eu sei que é 2.300. Então, a tonelada média, o valor que vai ser informado na minha fórmula é o valor de 2.300. O que eu fiz? Eu fiz uma divisão. Eu quero saber quanto... Ou melhor, qual é o valor de DI, despesa indireta, por tonelada. O valor é de 46,62. Como que eu descobri isso? Eu peguei o valor de 207 mil e dividi por 2.300. Deu o valor de 46,42. Se fizer a fórmula inversa, eu pegar esse valor aqui e multiplicar por 2.300, ele vai voltar aos 107.231. Aí, como aqui eu sei quanto que é a média tonelada por caminhão, eu peguei a tonelada média por caminhão e multipliquei por 46,42, que qual é o custo unitário por tonelada. Cada tonelada custa 46,42. Como o caminhão número 1 ele faz por média 781 toneladas, eu multipliquei por uma tonelada, deu um valor total de 36.412. E eu repeti esse processo para os outros dois caminhões. Caminhão número 2, multipliquei pela tonelada 667, que é a média que ele carrega por mês, pelo valor unitário por tonelada, 46,62. Deu 31.097,18. E o caminhão 3, 852, multiplicado por 46,62, também deu 39.772,34. A soma dos três caminhões deu o valor de 107 mil, que nada mais é do que o nosso DI, despesa indireta. É isso que você perguntou? Isso. Entendi agora. Entendeu? Entendi. Pessoal, mais alguma dúvida em questão a esse assunto? A questão ao DAT, nosso cálculo do DAT? Ok, professor. Ok. Thay? Tranquilo, professor. Boa, Carol. De boa também, para mim. Já? Tranquilo, professor. Então, vamos fazer assim, ó. A gente vai, como a gente precisa continuar o trabalho, toda aula nossa, a gente vai ter algum conceito para estar aplicando, que essa é a nossa intenção no final do trabalho, no final desse assunto, é fazer o preço do frete. Nós precisamos continuar todo mês, toda aula, fazer uma atividade para continuação. Essa atividade que eu fiz com vocês, ela foi só para demonstrar como que é feito o cálculo e detectar
quais são as despesas, o que são, como que é realizado, qual que é o seu fator de cálculo. No caso, a gente sabe que é por peso, diferente de mensal e tonelada e quilometragem. E eu vou passar um exercício, na verdade, o exercício ele vai ser, eu vou até usar até essa mesma planilha, tá? Com outras informações, na verdade, essas informações, elas vão estar ligadas à continuação do nosso trabalho. Já fez o custo fixo, o custo variável e agora o DAT. Eu aconselho, pessoal, que vocês tentem, de alguma forma, consolidar as informações. Pega uma planilha de Excel, você coloca lá, custo fixo, a outra aba, faz várias abas aqui. Um é custo fixo, o outro é custo variável e o outro é DAT. Por quê? Porque ainda vamos falar, eu vou passar brevemente os slides. A gente vai falar ainda, fora as despesas, custo de carga e descarga e custo de transferência. Para realizar esses cálculos, você vai precisar ter o custo fixo e o custo variável pronto. Por quê? Porque ele vai pedir custo fixo mês, para você fazer o cálculo, custo variável, frete e peso, nós temos uma boa carga para estar fazendo. E vai utilizar muito os dados já foram calculados. Se caso você não calculou, ficou perdido, aí vai ser complicado para realizar o restante da atividade, porque depende desses dados. Beleza? Posso estar, então, mandando para vocês a atividade para vocês praticarem o nosso DAT, a aula de hoje? Por favor. Pode deixar comigo, então. Então, pessoal, é isso. A aula de hoje é só isso. Alguém tem alguma consideração? Quer falar alguma coisa para agregar? Hoje, praticamente, eu falei sozinho. Se você puder mandar essa planilha de exemplo também, por favor. Pode deixar. Eu já vou salvar ela aqui e eu já vou mandar no Teams. No Teams não, no WhatsApp agora. Beleza, professor. Obrigado. Aí eu já vou gerar também a videoaula e já mando a videoaula também no link do YouTube para vocês assistirem se vocês precisarem. Aí fica até melhor, professor, fica mais fácil. É isso aí. Vocês têm que me falar, vocês vão falando, é mais fácil assim, é difícil assim. A gente vai conversando, batendo um papo para a gente encontrar o melhor método. Beleza? Eu vou mandar o vídeo também que eu falei para vocês, que isso vai influenciar bastante para nós que estamos realizando cálculo, falando agora em despesa, mas não somente falando de despesa, mas também de custos. Tudo que vai influenciar, tudo que está influenciando a empresa agora, por que as empresas estão fechando? Porque os custos fixos delas são muito altos, o salário delas são muito alto. Estou mandando embora, o salário dos funcionários são muito alto, mandando o funcionário embora para diminuir custo. E tudo isso, custo, despesa, é tudo que a gente está estudando agora. Então, a situação que estamos passando agora, ela é totalmente propícia para nós termos a sensibilidade, digamos assim, e ter mais força para entrar no mercado. Se você agora, com a pandemia que está, eu quero para a parte logística, a parte de custos, beleza, você vai ter um desafio maior ainda. E é o que eles estão precisando, quanto menor custo, melhor. Como vai ser feito isso? Um estudo, como que faz o estudo? Sabendo como faz os cálculos e procurando o melhor método, sempre atualizando e conhecendo melhor a empresa, que é o que a gente sempre aconselha estar fazendo. Conhecer a empresa que está trabalhando para saber métodos de redução de custos e despesas. Perfeito por hoje, então? Ok, professor. Fechou. Ok, professor. Fechou, professor. Então, ótimo, pessoal. Forte abraço para vocês. Um ótimo final de semana, mas quem precisar trocar uma ideia da atividade, tá com dúvida, manda um zap, manda um e-mail. Eu sei que a Thay me respondeu, mandou mensagem para mim no WhatsApp, só que eu vi que você mandou, Thay. Você mandou bem, acho que na quarta-feira. Eu vi que você mandou,